Olá, tudo bem com você? Eu sou a Raquel Rodrigues, esse aqui é o meu canal e se você tá aqui, ou você veio porque você já me conhece, ou você tá vindo aqui porque você tá buscando tema, seja muito bem-vindo. Já vou te pedir para você, dá um like aqui nesse vídeo, comenta, eu amo ver o feedback de vocês, comenta aqui sobre o que vocês acharam do vídeo, compartilha com os amigos, com os familiares, com certeza esse vídeo pode trazer alguma informação super positiva, porque a gente tá falando de saúde mental. E esse canal é pra gente conversar, falar sobre saúde mental, cotidiano, pra gente falar sobre as coisas que falam relacionadas à autoestima. E também eu sou cristã, às vezes a gente tem alguns assuntos sobre isso. Mas hoje eu fiz uma enquete no Instagram e aí um dos assuntos que me trouxeram foi sobre a bipolaridade. E aí eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso porque é uma maneira a gente falar com mais fluidez, aqui a gente pode conversar e eu explicar um pouquinho sobre o que é a bipolaridade, falar um pouco dos sintomas e mostrar aí qual seria o tratamento ideal para isso. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o que é a bipolaridade, né? Essa alteração de humor. E ela é conhecida também como um transtorno maníaco-depressivo, tá? Por que maníaco-depressivo? Porque ela destoa em duas vertentes, tanto da mania como da depressão. Ela atinge, gente, aproximadamente cerca de 4% da população mundial. Aproximadamente 6 milhões de brasileiros sofrem desse distúrbio, né, que é a bipolaridade. Quais são os sintomas? Então, primeiro a gente vai falar dos sintomas que é chamado de mania, né, que são os episódios de mania. Então, a pessoa se acha invencível, muito agitado, impulsivo, muito produtivo, produz demais, mas tudo exagerado, tá? A intensidade disso é muito grande. Super extrovertido, mas ela também pode apresentar uma grande irritabilidade, euforia, alegria excessiva, independente das condições onde ela esteja. Então, às vezes a pessoa tá num velório, numa situação, por conta do estresse que ela tá vivendo ali, ela pode desencadear, por exemplo, uma crise de riso muito violenta. Atitudes inconsequentes, né? Age muito sem pensar, muito aumento de energia, compulsão alimentar. Então a pessoa ou ela passa a comer demais, ou ela trava e ela não consegue se alimentar direito. Uma autoestima super elevada, o que a gente sempre fala, né? Vocês vão falar, nossa, Raquel, mas assim, é bom ter uma autoestima alta. Sim, mas a gente tem que ser ponderado em tudo. E é uma pessoa que fala excessivamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe esse 2 vezes que a gente clica no WhatsApp? Imagina uma pessoa falando assim o tempo inteiro. Seria mais ou menos isso que seria dizer o que é essa fala excessiva, tá? E aí a gente tem também os episódios de depressão. E aí a gente tá falando de uma situação, né, agora melancólica. Então a gente falou aqui dos episódios da mania, que normalmente estão voltados a alguma coisa muito eufórica, algo muito intenso. E agora a gente vai falar então dos episódios depressivos, tá? Que traz então essa melancolia, falta de motivação, uma coisa muito importante se observar, automutilação, ideações suicidas, tá? E ainda podem apresentar dificuldades de concentração, e aí aquela autoestima que eu tenho quando estou com episódio de mania, eu vou ter uma baixa autoestima quando eu estiver nos episódios depressivos. Falta de energia, libido, né? Então toda libido, toda aquela pulsão de energia, ela é baixa. Falta de interesse para as atividades, até aquelas atividades que são super prazerosas, que a pessoa gosta de fazer, que ela já está acostumada a fazer, que ela sente prazer, ela perde vontade, ela perde interesse em estar fazendo e realizando tais atividades. Ela acaba se isolando, ela vive num isolamento muito grande. É uma pessoa que nesse momento que ela tá nesse episódio depressivo, ela sente muita culpa, uma grande culpa, uma mania de perseguição intensa
E distúrbio do sono. O que seria o distúrbio do sono? Ela pode ou ter um sono muito excessivo, então dorme muitas horas, ou não consegue dormir, ou acorda diversas vezes durante a noite. Bom, como que a gente identifica se a pessoa sofre de bipolaridade? Porque eu colocando esses sintomas, de repente você vai falar, nossa, eu acho que eu tenho bipolaridade. Calma. Tudo bem que a bipolaridade, ela pode se dar com homens, mulheres, até em crianças, adolescentes. Ela não escolhe pessoa, ela não escolhe sexo, ela não escolhe idade, ela não escolhe, tá? Mas a gente precisa perceber a intenção, a duração disso, né? O quanto isso tem prejudicado o meu dia a dia, o meu cotidiano, as minhas atividades. E aí sim, a pessoa percebendo, a família percebendo, ela vai ser levada a um profissional qualificado. E isso é muito importante a gente frisar, porque a única pessoa que é capaz de diagnosticar seria um psiquiatra junto com um psicólogo. Porque por muitas vezes essa pessoa, até chegar no diagnóstico, ela vai passar por inúmeros testes, inclusive testes patológicos, inclusive testes que vão verificar se tem alguma questão aí orgânica na pessoa. Por quê? Porque a bipolaridade, ela está associada a algumas outras coisas, como, por exemplo, o uso abusivo de drogas, né, de entorpecentes, de álcool. Então, a pessoa ela pode estar ali achando que é só uma questão emocional, mas não, tem algumas coisas, como, por exemplo, alterações hormonais, muito estresse, é a pessoa que tá ali. Então, traumas, um outro exemplo para vocês, problemas de abuso na infância, tudo isso podem ser ali investigações para poder fechar um diagnóstico de bipolaridade. Então, a gente não pode achar. E aí, o que acontece? O senso comum faz o quê? A pessoa, né, alterou o humor, porque a alteração de humor é muito natural. Tem dia que a gente acorda e tá ok, tem dia que você acorda que você não tá legal. E essa alteração de humor, por muitas vezes você, o senso comum, ele faz o quê? Ai, fulano é bipolar, você aí é bipolar. E não necessariamente. A gente tem que tomar cuidado com os termos que a gente utiliza da psicologia para poder sair diagnosticando. E aí a pessoa faz o quê? Eu vou me automedicar, eu preciso tomar um remédio, preciso fazer alguma coisa, já que eu sou um bipolar. E aí, o que acontece? Né? O psiquiatra, ele vai trabalhar com esse indivíduo com um tratamento medicamentoso. Então, ele vai precisar dar uma medicação que vai estabilizar, né? Então, são estabilizadores de humor. Ele vai trazer um medicamento psicótico e também um antidepressivo. Só que não adianta medicação sem psicoterapia. É a história do prédio pegando fogo. Né? O prédio tá lá em chamas, você vai, chama o bombeiro vem e apaga o fogo. Só que se você não descobrir por que veio aquele fogo, o que aconteceu, pode ser que o fogo pegue novo. Ou então, a gente pode ter uma problemática maior. Faço aqui, né, esse paralelo, né, essa metáfora, para vocês entenderem da importância da psicoterapia. Porque é um trabalho em conjunto. O psiquiatra traz a parte medicamentosa, mas o psicólogo, ele traz toda a investigação de cunho emocional da pessoa, tá? E assim, o mais importante, para você que tá me assistindo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Juntos, a gente consegue vencer tantas barreiras. Peça ajuda, sabe? Fala com o seu familiar. Não quero falar com ninguém, então procure um profissional qualificado. Não é qualquer profissional, mas busque ajuda, sabe? Algumas dicas que eu posso dar para vocês. Cerque-se de pessoas positivas, de pessoas que levantem o teu astral. Se afastem de relacionamentos tóxicos, de pessoas que querem, sabe, que toda hora te detona, toda hora quer ver o seu mal. Ou então que faz com que você arrume brigas, confusões. Até porque a pessoa que sofre do transtorno de bipolaridade, por ela ter aí um predomínio de irritabilidade, ela pode se envolver em brigas facilmente. Se afaste de pessoas assim, né? Se afaste e vai viver de modo saudável. Faça uma boa alimentação, viva ao ar livre, tome sol. Eu sempre falo do tomar sol, porque eu amo tomar sol. Mas
Viva dessa maneira, sabe, de uma maneira saudável. Familiares das pessoas que sofrem, né, que tem esse transtorno, a família sofre junto. Busque ajuda, não fique sozinho e, mais uma vez, não tenha vergonha de pedir ajuda, tá bom? Bom, eu espero que você tenha aprendido aí um pouquinho sobre o que é a bipolaridade. Fico muito feliz em dividir esse conteúdo com vocês, nem que seja aqui rapidinho pra gente ter esse bate-papo. Se você gostou, eu vou pedir para você, curte aqui esse vídeo, comenta, deixa aqui o seu comentário para eu saber o que você pensou, compartilha, com certeza esse vídeo de repente pode ser importante para outras pessoas. Bom, um beijo grande no seu coração, que Deus te abençoe e tô aqui, quer conversar comigo, tô à sua disposição. Um beijo.